o sacramento da confirmação é o sacramento da maturidade da fé. Só tem sentido para todos os sacramentos, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, por que a igreja é tão burocrática? Por que a igreja exige tanto? Principalmente no batismo, né? Que as pessoas acham que qualquer um pode ser padrinho, qualquer um pode ser madrinha. E não. Os sacramentos são aquilo que nós temos de mais sagrados na nossa fé. Os 7 sacramentos são sinais de que Deus permanece vivo e atuante na vida da igreja. Desde o sacramento do batismo, que é a porta de todos os sacramentos, até o sacramento da unção dos enfermos na hora da morte, Deus se faz presente na vida do ser humano. E principalmente no sacramento da crisma, da confirmação, onde nós somos ungidos por Deus. Como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, nós também somos ungidos pelo mesmo Espírito. Alguns dias atrás nós celebrávamos a festa do batismo de Jesus. E no segundo domingo do tempo comum, semana passada, nós ouvimos dizer que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma de pomba, e o padre refletia, se vocês recordam, que aquela pomba simbolizava que a vida toda de Jesus foi guiada e fortalecida pela força de Deus, pela presença de Deus. E a nossa confirmação, a nossa crisma, nada mais é do que se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Não tem sentido recebermos os sacramentos e nos afastarmos da igreja. Não é uma formatura o sacramento da crisma. Porque se vocês receberem o sacramento e se afastarem e não virem mais, vocês estão deixando de lado o melhor presente que vocês poderiam receber na vida, que é a força de Deus, que é a salvação de Deus. E a gente vê, né, que infelizmente muitas pessoas pegam esse maravilhoso presente de Deus, que é a força do Espírito Santo, e colocam lá numa caixinha e escondem de si mesmo. Não. O sacramento da confirmação é se colocar diante da igreja e dizer: eu quero seguir Jesus Cristo. E tem que ter muita coragem, por isso que ele é chamado de sacramento da maturidade da fé. Porque precisa ser muito maduro, muito corajoso para se colocar diante de Deus e dizer: eu quero te seguir, Senhor. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus começa a chamar seus discípulos, e todos nós aqui somos chamados a sermos discípulos e discípulas de um mestre. E esse mestre é Jesus. Na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo recebe uma fofoca de Cloé. Ela conta para Paulo que a comunidade de Corinto está com pé de guerra. Um quer ser maior do que o outro, um quer ser mais importante do que o outro, as pessoas pisam umas nas outras, pessoas viram a cara umas para as outras dentro da comunidade. Vocês acreditam nisso? Que naquela época existia isso? Graças a Deus aqui não existe, né? Gente que vira a cara para o outro, gente que corta o caminho do outro dentro da igreja, né? Lá existia isso. Gente que fala mal do padre não tem aqui, né? Graças a Deus, né? Mas lá tinha gente que falava mal dos apóstolos, né? Tanto é que Paulo vai dizer: alguns dizem, eu sou seguidor de Paulo, outros, eu sou seguidor de Apolo, outros, eu sou seguidor de Cefas. Quem que é Cefas? Você sabe? Pedro, né? Eu sou seguidor de Pedro, outros, eu sou seguidor de Jesus. E Paulo fala claramente: parem com essa palhaçada de seguir o ser humano, de seguir homens. Parem com essa palhaçada na comunidade cristã de brigas e de contendas, porque isso não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. E Paulo vai dizer: foi no meu nome que vocês foram batizados? Não, né? Foi eu que morri na cruz por vocês? Não, foi Jesus. Então Jesus é a nossa meta, Jesus é o foco da comunidade, é Ele que nos reúne. Não é isso que a gente diz no começo da missa? Quando o padre diz a saudação, a gente responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então é Cristo que nos reúne, é Cristo que nos chama a fazermos parte do seu reino do amor. Não um reino de brigas, não um reino de divisão, porque isso é diabólico. A palavra
Demônio, diabo, significa aquele que divide, aquele que se opõe. Mas a comunidade cristã, guiada pelo Espírito Santo de Deus, é uma comunidade que vive unida. Unida apesar das suas diferenças, né? Cada um de nós temos as nossas opiniões, os nossos gostos. Por exemplo, tem corintiano para a igreja hoje? Vai, está fraco, hein? Tem palmeirense? Né? E a gente vai criar guerra porque um torce contigo e o outro torce para o outro. Santista deve ter aqui, né? Tem aí? Não. Né? Até mesmo, né, os nossos gostos são diferentes, mas juntos nós formamos uma mesma comunidade, onde nós devemos aprender a respeitar as diferenças, a respeitar o espaço do outro. E Paulo, então, denuncia que há 2000 anos atrás existia essa divisão na comunidade. Uma divisão que somente manifesta para quem está lá fora, para quem não frequenta a nossa comunidade, para quem não é cristão, que não vale a pena vir na igreja. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: por que eu vou na igreja? Se lá só tem briga, fofoca, um falando mal do outro. Por isso que nós devemos nos converter. Todo dia é dia de conversão, e esse é o grande convite de Jesus no Evangelho de hoje. Jesus fica sabendo que João Batista foi preso, e Jesus começa então a sua missão, indo em cada comunidade, em cada vilarejo, anunciando o amor de Deus, pregando o Evangelho, a boa notícia, e curando as pessoas das suas doenças e das suas enfermidades. E o grande convite que Jesus faz é: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quem de nós não precisa de conversão? Quem de nós não precisa mudar a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas escolhas? Eu sou o primeiro, né? Então nós temos que reconhecer que toda vez que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, depois do sinal da cruz e da saudação, nós temos a oportunidade de pedir perdão, de reconhecer diante de Deus que nós erramos, que muitas vezes nós não acolhemos a sua palavra, de que muitas vezes nós não deixamos que Jesus seja aquilo que a liturgia de hoje nos fala, a luz e a salvação da nossa vida. Hoje os 4 irmãos nossos aqui vão receber o sacramento da Crisma, e eles vão estar dizendo aquilo que o salmista de hoje nos convida a cantar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Porque vocês vão ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Vocês vão contar com uma força que vem do alto. Assim como todos nós que já recebemos o batismo e já recebemos o sacramento da Crisma, também devemos nos deixar que o Espírito Santo de Deus guie a nossa vida, guie os nossos caminhos. Mas é preciso ter coragem para seguir Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus chamando os seus primeiros discípulos, pescadores, homens simples, que não eram bons de fala, de escrita, não eram os melhores, mas na sua simplicidade, Jesus chama aqueles que muitas vezes ninguém daria bola. Como começar essa comunidade de fé com 4 pescadores? E Deus então vai contra a dinâmica do mundo. Não chama os sábios, não chama os doutores, os mestres da lei que viviam no templo e na sinagoga, mas chama homens simples, que estavam trabalhando, pescando, e lança o convite: segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus coloca uma palavra linda que deveria refletir também a nossa vida diante do chamado de Deus. Imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus Cristo. E nós, que também somos chamados por Deus, Deus chama todos nós. O que nós precisamos deixar imediatamente para seguir o Senhor? Você sabe, eu sei, que eu preciso deixar de lado. Então peçamos a Deus hoje, nessa liturgia,
que Ele nos dê a força do Seu Espírito, para que tenhamos a coragem de assumir a nossa fé. A fé é existencial, a fé é vida. A gente não vive a fé somente quando vem na igreja, ou somente aos domingos, mas a nossa fé tem que ser testemunhada lá fora. O mundo vive ainda hoje na escuridão do pecado. O mal parece reinar no nosso mundo, não é assim? Quando a gente vê as notícias, a gente vê as coisas que acontecem, parece que o mal tem um poder tão grande, porque falta a luz daqueles que seguem Jesus Cristo. Então, que hoje nós possamos, junto com esses nossos irmãos, renovar a nossa vocação, renovar a nossa fé, pedindo ao Senhor que nós tenhamos a coragem de seguir o seu caminho e de acolher a sua palavra na nossa vida. É um desafio, é difícil seguir o Senhor, mas como dizia Santo Agostinho, Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Que nós tenhamos a coragem de viver e abraçar a nossa fé, e testemunhar lá fora o quanto é bom ser de Deus, o quanto é bom ter Deus presente na nossa vida, esse Deus que se faz alimento para que nós tenhamos força. Então tenhamos a coragem de pedir hoje, junto com eles, a infusão do Espírito Santo, o Espírito de Deus que quer guiar, que quer iluminar a vida de todos nós. Mas Deus não se impõe, Deus não invade a vida e nem o coração de ninguém. Deus se propõe, Deus nos convida, depende de nós. Qual é a resposta que nós damos para Jesus hoje? Pedro, André, Tiago e João deram uma resposta imediatamente. Deixaram tudo e seguiram Jesus. O que você precisa deixar para seguir Jesus? Os nossos crismandos hoje aqui, né? O que vocês precisam deixar para trás para de fato seguirem Jesus Cristo? Não precisamos deixar família, não precisamos deixar trabalho, precisamos deixar para trás o pecado, precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos impede de seguirmos a luz e a salvação que Deus nos dá em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.